tarde. Então, a gente vai iniciar mais um encontro do Movimento de Conexão, aqui pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Hoje a nossa convidada, que gentilmente aceitou o convite, é a Fabíola Fonseca. Ela trabalha com orientação financeira, né? E o que eu acho mais bacana, ela se colocou disponível aí para atender os colegas advogados da região, que são cadastrados, inscritos na UAB Itaquera, nesse momento, né, para repensar aí a questão financeira, para verificar melhor a sua relação com o dinheiro. Exato. E quando você foi convidada, o sim foi muito rápido. Então, eu sempre falo, é muito bacana quando as pessoas se colocam disponíveis, assim. E aí, o que a gente que a gente tem feito é gravar e aí passar depois, futuramente, para os colegas. Então, eu vou deixar a palavra com você, Fabíola, muito obrigada e vamos aproveitar. Eu agradeço o convite, eu acho todos os convites, tanto de estar aqui fazendo esse Zoom, como de colaborar com as pessoas, se elas têm qualquer tipo de dificuldade ou querem um esclarecimento, porque eu acho que agora a gente está num momento de muita reflexão interna, né? A gente está tendo tempo para se olhar, né? E olhar muito das nossas relações, seja ela qual for. E algumas relações, elas estão mais latentes nesse momento, né? Principalmente a questão financeira, né? Ela está um pouco mais latente porque tem algumas pessoas que têm aí o seu financeiro um pouco mais em risco nesse momento, porque não está conseguindo atuar, né? Eu dou consultoria administrativa, financeira e estratégica, mas eu também sou empresária na parte de eventos, no setor de eventos. Então, por exemplo, eu mesmo estou sem trabalhar desde o dia 10 de março e provavelmente devo voltar às minhas atividades em julho ou agosto, porque o setor de eventos vai ser o último setor a ser reestabelecido. Então, eu entendo bem o que muitas pessoas podem estar passando, né, o quanto esse assunto é latente nesse momento. Né? Mas a gente precisa pensar num todo, numa forma de abundância, em todas as condições ou situações que a gente está vivendo agora e como a gente olha para isso e como que a gente pode trabalhar com esses desafios. Né? Eu acho que isso é um desafio para tudo, né? Um desafio para a vida, para as relações, né? De mãe e filho, marido e mulher, a família está mais junto, né? E é uma relação também de olhar para o dinheiro e como a gente lida com ele, com os nossos recursos, sejam eles qual for, né? Tanto financeiro, né? Quanto das relações, quanto do tempo, que antes a gente sempre, todas as pessoas diziam que, não tenho tempo. Aí quando tiver tempo eu faço isso. Não tenho tempo para isso, né? E agora estamos tendo bastante tempo. E aí, o que a gente está fazendo com esse recurso de tempo? O que a gente está fazendo com o recurso de tempo com as pessoas que estão às nossas voltas mais próximos, né? Os pais, o marido, os filhos, o que a gente está fazendo com isso? E o que a gente está fazendo com essa abundância que nós temos e o que nós estamos fazendo com alguma coisa que a gente acha que está muito escasso, que é o dinheiro, né? Ou o trabalho. Como que as pessoas estão lidando com essa situação? E como o medo pode paralisar as pessoas e, com isso, elas deixarem de ser criativas e procurarem alternativas para as coisas, olhar de uma outra forma. E o quanto, nesse momento, a gente vai precisar ter mais diálogo com tudo, né? Principalmente nessa parte financeira. Quem mora de aluguel, como vai ter que dialogar com o proprietário do imóvel, né? Todos os movimentos que o governo está fazendo também, né? Então, como que a gente vai se comportar com todo esse novo mecanismo que aparece para a gente, né? E aí eu queria que alguém daqui, se tivesse alguma dúvida ou algum exemplo para estar falando sobre isso, né? Sobre já um desafio que viu, né, nesse momento, né? Ou que desafio está enfrentando nesse momento? Quem pode falar um pouquinho sobre isso para não ficar só um monólogo aqui? Roberto, Isabel.
Tá todo mundo com o microfone fechado. Elaine, se você quiser falar, ou você, doutora Isabel, eu vou abrir aqui os A Isabel levantou a mãozinha dela. Isso, eu vou liberar aqui. Não tem muitas pessoas, então eu vou falar, né? Boa tarde para todos, para todas, né? Já falamos aí antes de iniciar, mas a gente agradece aí a Fabiola pelo sim, num primeiro momento para atender a advocacia, e depois acabou aceitando aí esse encontro, né, a convite da doutora Roberta. A gente vem ouvindo muitas questões, muitas angústias referente ao financeiro, né? E aí você questionou que desafios, né? Eu, particularmente, começo a me preocupar quando isso retorna, quando a gente vai conseguir voltar às nossas atividades, colocar os nossos compromissos em ordem, até para quem tem uma reserva, você começa a se preocupar quanto à questão da organização financeira, tudo isso começa a virar um desafio para a gente. Mas, em termos de instituição, eu tenho enfrentado alguns desafios que é referente aos colegas. Muitos questionamentos, como vai fazer, em termos de anuidade, em termos de levantamento de alvará, do próprio pagamento de honorários, recebimento de honorários. Então, no momento, o desafio que eu tenho enfrentado maior é essa angústia dos colegas. Tem colegas que nos questionam até a questão alimentar. E paralelo a isso também, temos as pessoas que nos buscam para apoio financeiro, enfim. E aí você quer ajudar a todos, mas você também não vai conseguir ajudar a todos, então isso em alguns momentos se torna até uma angústia, né? Então eu tenho encarado isso como um desafio mesmo. Esses desafios, assim, é aquilo que você falou. Muita gente não tem o hábito de ter uma organização financeira. Né? Tem aquele fluxo que o dinheiro entra, que o dinheiro sai, e assim a pessoa vai seguindo a vida. Né? Nesse momento, ela teve que parar, algumas pararam, né? Para dizer, bom, e agora? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu sigo? Quais as contas que eu tenho? Né? Que contas eu vou conseguir honrar e quais eu não vou conseguir honrar? E como é que eu vou fazer com isso que eu não consigo honrar? Ou seja, de novo, né, esse momento acaba fazendo com que as pessoas tenham um comportamento que antigamente elas não tinham, né? Uma oportunidade de se organizar, né, mediante o caos que se encontra. Né? Então, o próprio caos, ele gera isso, uma reorganização, né, que é necessária. Né? E aí a gente precisa ver que muitas vezes a gente repete os mesmos comportamentos. Né? Porque uma pessoa que já tem uma certa organização, né, ela já tem uma certa gordurinha para passar pelo momento. Né? Agora, quem não tem, já entra no momento já devendo, porque já estava também. Né? Então, o que acontece? Esse momento é um momento que fica só mais latente o que de fato acontece. Né? Nessa primeira onda, nesse primeiro mês. A gente só põe latente que isso acontece. Lógico que no segundo e no terceiro mês, já aí começa a ser um agravante, né, da situação. Ou seja, eu tenho sim uma reserva, alguma coisa, mas eu tenho para um mês só, né, para alguma coisa assim. Não para um período que talvez venha ou não se estender. Né? E aí, quem já tem essa forma de se programar, de viver, de se organizar, né, já para no primeiro instante para ver que tipo de reorganização eu preciso fazer. Né? E com isso, ela vai fazer com mais antecedência. E, inclusive, passar isso para quem ela tem os seus compromissos, que eu acho que é o mais importante. Né? É você simplesmente, quando você sabe que você vai ter que negociar coisas, mensalidade de escola, aluguel, pagamento de honorários para as pessoas que te prestam serviços e tudo mais, é você olhar e falar, bom, são todas essas pessoas, né, que eu tenho um compromisso financeiro com elas, né, quais eu consigo honrar, e sempre olhar isso de forma a mais humana possível. Ou seja, quando eu deixo
de fazer o pagamento para essa pessoa, né, o que isso acarreta na vida dessa pessoa, né? Ela tem condição disso? Ou aquela outra, de repente, tem um preparo melhor para aquilo, porque é uma empresa que está mais bem estruturada, ou coisas assim, né? Quem é que eu vou atingir menos com essa atitude, né? E a postura que nós vamos conversar com isso. Agora até me lembrei que um outro rapaz me ligou, falando sobre o aluguel, que a pessoa tinha ligado para ele, e que a proprietária já tinha sido muito ríspida, falando, cadê o dinheiro do meu aluguel? E tudo mais, né? Ele falou, nossa, né? Todo mundo sabe que estamos passando por problema, e como que a pessoa vem falando assim? Eu falei, olha, você precisa ver que não é só você que está num momento nervoso, todos estão. E talvez essa proprietária seja a única fonte de renda dela, seja o aluguel, como a sua única fonte de renda é o seu comércio. Ou seja, vocês estão no mesmo barco, né? E talvez ela esteja tão nervosa quanto você. Então, talvez é o momento também das pessoas passarem a se conhecer e ter uma relação que muitas vezes elas não têm, né? Então, qual que é? A senhora vive só desse aluguel, só tem esse imóvel, é aposentada, não recebe aposentadoria, ou seja, é essa a única fonte de renda dessa pessoa, né? Então, como que dá para compor, né? Eu acho que nesse momento a gente vai precisar ser muito nós mesmo. Todo mundo anda falando disso, mas assim, é real isso, né? Eu não posso tomar uma atitude unilateral, porque eu estou atingindo uma outra pessoa com aquela situação, né? Então, eu preciso falar sobre isso, e quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se põe a respeitar o outro, mais nós vamos ser respeitados, né? A gente sempre vai obter o recurso que a gente disponibiliza na mesa, né? Então, quando eu falo muito de recursos, eu não falo só de recursos financeiros, é recurso de postura, é recurso de relação, é recurso, todos os recursos de como a gente lida com o outro, né? O respeito que a gente está indo com o outro, né? Então, eu acho que isso está sendo uma oportunidade das pessoas perceberem isso e conhecer melhor quem está em torno dela, né? E saber como lidar melhor com isso. E quem já tiver essa postura agora, o mais antecipado possível, melhor vai ser, porque ela vai programar essa outra pessoa. Então, eu consigo honrar todos os meus compromissos de abril até de maio, e junho talvez não. Ué, de junho, se eu não for honrar, e eu já sei disso, por que eu não posso já falar com essas pessoas para elas se prepararem, dizendo, olha, se isso se estender por muito tempo e tudo mais, em junho eu não vou ter como honrar. A pessoa pode se preparar para isso, né? Então, a gente precisa começar a se planejar, pensar um pouco mais a longo prazo e não pensar só em nós, né? em consigo mesmo, né? Mas pensar no todo, né? Pensar como que a gente pode colaborar com a outra pessoa para que ela possa também fazer o planejamento dela, né? E com isso, ela se planejando, ela também vai planejar as pessoas, é toda uma cadeia isso, né? Então, a gente tem que ficar pensando nessa cadeia, né? De como a gente pode fazer isso da melhor forma e impactar, minimizar os impactos, né? Que vai voltar, isso vai. Agora, em que tempo que isso vai voltar, é que as pessoas se apegam e ficam muito nervosas, né? Então, quando a gente se prolonga um pouco mais e a gente se planeja mais a longo prazo, a gente começa a ver uma luz lá no finalzinho, mas a gente percebe que ela existe, né? E muitas vezes jogar alguns recursos para lá, negociar com quem consegue, pode, né, de receber até lá. Hoje a gente vê muitos movimentos das pessoas estarem comprando com bom desconto hoje para receber os produtos e serviços num outro instante, e com isso está ajudando essas pessoas, né, os pequenos empreendedores. Então, ou seja, várias ações estão sendo feitas, né? E a gente vê também uma abundância de muita gente cooperando, né? Assim, são várias cestas que estão sendo entregues, assim. Todos os dias eu vejo no meu Face várias pessoas entregando, né, cestas básicas para as pessoas de baixa renda ou tudo mais. Ou seja, a gente percebe que existe recurso, que existe abundância, né? Então, a gente não pode ficar só olhando para o que falta,
né? A gente precisa estar olhando também para essas outras ações. Eu acho que a abundância não é você ter, não é eu que acho, né? Abundância não é você ter em demasia, né? É você ter quando precisa, né? Então, eu venho acompanhando uma pessoa muito próxima a mim e ela estava descabelada, porque, né, já é uma pessoa que tem lá as suas dificuldades financeiras. E ela falou, nossa, eu não sei como, eu não tenho como sobreviver por 15 dias, né? E ela foi entrando nos grupos, falando com um, falando com o outro, tal, não sei o quê, foram ajudando ela com mantimento, com ajuda jurídica, com ajuda de financiamento, com um monte de coisa, ou seja, ela está se virando super bem, né? A pessoa, ela ainda estava indecisa como que ela ia falar com o proprietário do apartamento, a proprietária já entrou em contato com ela, perguntando como que eles conseguiam, né, conciliar, ou seja, tudo acaba fluindo, né? Então eu falo, se você se põe numa postura que, não, eu vou respirar e vou procurar resolver todas as questões, né, da maneira melhor possível e tudo mais. E ela está se vendo assim, ela falou, nossa, a minha vida realmente vai mudar daqui para frente, porque ela percebeu que precisa ter uma nova postura, né? Mas o quanto o entorno, né, quando você pede ajuda, né, o quanto você pode ter ajuda. Por exemplo, eu estou me colocando à disposição para ajudar as pessoas, né? Eu achei que eu ia ter muito mais demanda do que eu estou tendo de fato. É impressionante isso. Dia desse, uma pessoa falou assim, fulana te procurou, né? Eu falei, não, como não te procurou? Ela está precisando muito, mais do que eu, e essa pessoa estava me procurando. Aí eu fui, expliquei para essa pessoa como que poderia fazer. Eu falei, olha, pega uma planilha ou um papel mesmo, coloca todas as suas contas, coloca o que você pode negociar. Então, eu fui falando para ela, passo a passo, como ela podia fazer. Isso é algo simples mesmo, né, de ser feito. E eu falei, agora você fala com ela para fazer isso, porque quando a gente ensina alguém, a gente aprende muito mais, né? Eu falei, se você tiver dúvida, você volta aqui. Porque já que essa pessoa não falou comigo, né, ela talvez esteja envergonhada por qualquer questão e não queira se expor, né? Porque também tem isso, muitas vezes as pessoas não querem se expor, né? E eu falei, você como já sabe, ela já se expôs para você, é mais fácil você ajudar. Então, eu acho que assim, a ajuda também pode, você ajuda uma pessoa que vai ajudar outra, que vai ajudar outra, e também ter essa questão em cadeia, né, de colaboração, né, nesse momento. Então, eu acho que ainda tem pessoas que não estão prontas, né, para falar das suas dificuldades. E faz parte de um caminhar também, né? E quem está mais próximo, muitas vezes, pode ir dando alguns pequenos toques e tudo mais, para que isso venha acontecer de uma fluidez também, né? É tudo uma questão de processos, de momento, passo a passo, tudo vai acontecendo, né? Eu acredito nesse movimento. Você estava concordando comigo, né, Isabel, de que as pessoas muitas vezes não pedem ajuda, né? Me fala um pouco dessa experiência aí. Eu imagino que você tenha pensado em algo. Eu tô comentando, até meu esposo, ele tá aqui, ela tá acompanhando, né? Nós temos uma amiga já de longa data, e ela já vem, ela é advogada, e ela já vem já há um bom tempo, tem praticamente, desde que teve a reforma trabalhista, ela vem passando por dificuldades, e a gente deu alguns suportes financeiros para ela, mas chegou um momento que a gente quis entender, mas não entrar na vida dela. E o que você está falando faz todo sentido. Talvez ela não tenha se sentido à vontade, mas a ideia era assim, vamos sentar, o que eu propus para ela, assim, eu te ajudo, vamos sentar, vamos entender quais são as suas, o que você tem de entrada, quais são as despesas que tem que pagar, aquelas fixas, as essenciais, cartão, essa coisa toda, talvez não seja esse momento para você pensar nisso agora, vamos ter um respiro e tal. E aí ela não me respondeu, ela me deixou sem resposta um bom tempo, e depois ela me mandou um textão, agradecendo e tal, mas e aí passou um tempo, depois ela me pediu dinheiro novamente, e aí eu fui refletindo, né? Ou, assim, ela precisa, e talvez é o que você esteja dizendo, isso eu estava concordando, não é um momento ainda, talvez o dela, né? O caminhar dela esteja ainda enrolado, porque é uma profissional extremamente competente, mas que está totalmente perdida financeiramente e emocionalmente também, né? Isso está abalando assim, demais, está tirando todo o eixo da vida dela.
Uhum. Porque assim, Como ajudar? desculpa, Isabel, eu te cortei. Não, imagina, eu já tinha concluído, só eu falei, assim, eu não sei como ajudá-la, né? Nesse sentido, eu não sei. É porque muitas vezes as pessoas também têm dificuldade de colocar as suas contas no papel, porque elas vão se dar conta, né? Elas vão ficar muito cientes de onde vai o dinheiro. Muitas vezes elas não querem ver isso, né? Porque, e eu falo, quando você vai olhar para onde está indo o seu dinheiro, não é para você se punir com isso. Nossa, eu gasto tudo isso com perfumaria, eu gasto tudo isso com besteira, eu gasto tudo isso comendo fora, eu gasto muito dinheiro viajando. Você vai continuar fazendo. Você vendo ou não, você está fazendo essas coisas. Quando você olha para isso, você percebe só se você quer continuar gastando todo esse dinheiro ou se você pode diminuir só um pouco. Eu falo que olhar para as finanças não é virar aquela pessoa mesquinha que não vai mais jantar fora, não vai fazer mais nada, né? Porque, não, gasta muito dinheiro e tudo mais. E cadê o prazer da vida, né? Cadê o prazer de, muitas vezes, ir jantar fora, comemorar, comprar algo para si? Faz parte a gente se dar esses agrados. E está tudo bem, né? Eu gosto de viajar, vou gastar um dinheiro com isso. Ótimo, né? Mas a gente só não pode desbalancear o que é o essencial. Eu não posso simplesmente fazer todas essas coisas e, muitas vezes, faltar o meu essencial, né? Verificar que a minha condição financeira é um pouco menor do que aquilo que eu gostaria que fosse. E quando eu percebo isso, eu tenho que simplesmente buscar, não é gastar menos, eu falo, inicialmente você gasta menos, mas eu vou buscar ganhar mais, porque o movimento é sempre para o mais, é sempre para a abundância, não é para a escassez, não é para eu simplesmente ficar diminuindo as coisas. A vida não é um movimento de diminuição, a vida é sempre um movimento de expansão. Então, eu só preciso entender para onde mais eu quero expandir. Então, quanto mais eu preciso ganhar para poder ter a vida que eu quero ter e que eu sinto, eu tenho o direito de ter de fato. Né? Então, eu preciso entender. E, às vezes, as pessoas têm dificuldades de olhar para isso. E quando a gente vai olhar para isso, a gente vai ver que, muitas vezes, dentro do núcleo familiar dessa pessoa, outras pessoas também tiveram essa dificuldade. Né? Então, por isso, ela traz esse comportamento. Né? Por isso, para ela é tão mais difícil e para nós pode ser, às vezes, um pouco mais fácil. Então, é entender o contexto de cada um. Né? E se colocar muitas vezes, falar, olha, não precisa me mostrar exatamente aonde vai o dinheiro. Né? Mas só escreve ali na planilha, me dá o resultado final, né? Me fala o que precisa parcelar, né? Onde está essa dívida e tudo mais, para a gente poder parcelar melhor, por exemplo. É muito importante agora, não paga o cartão, né? Mas não pagar o cartão, nesse momento, é muito ruim, ou seja, já vai ver as linhas de créditos que estão disponíveis, porque tem muita linha de crédito agora disponível. Né? Tem aí o Banco do Povo, tem o BNDES também para pequenas empresas, que está emprestando também, vai demorar 90 dias, vai ter uma carência, enfim, estão se abrindo muitas linhas, né, através do governo, tanto do governo do Estado, que o Banco do Povo, a DESAMPA, é do governo do Estado, como do governo federal pelo BNDES. Então, o que acontece? Vai atrás desses tipos de recursos, vai atrás do dinheiro mais barato. Por isso que eu falo, quanto mais cedo a gente se programar, quanto mais cedo a gente perceber qual recurso que falta, né, a gente tem mais tempo de ir atrás desse recurso e não gastar ele de forma desnecessária com juros abusivos, que é o cartão. Eu não acho que é prioridade pagar o cartão. A prioridade é ter o que comer e manter o teto, né? E manter essas coisas essenciais. Mas se eu vejo uma programação, eu vou buscar um dinheiro mais barato, entendeu? Para pagar o meu cartão, né? Em vez, por exemplo, os cartões estão apresentando parcelamentos com juros muito mais baixos, mas ainda é muito abusivo. Juros de cartão é o pior juros que tem. Até mesmo o cheque especial é melhor que os juros de cartão. Né? E, infelizmente, mesmo nesse momento, ainda é abusivo. Os cartões são abusivos. Eu acho que é uma coisa que, sim, a gente não deveria permitir, mas isso ainda existe nesse país, né? O abuso dos cartões de crédito. Então, até os bancos estão mais flexíveis, estão com taxas melhores, estão com uma outra situação, mas ainda os cartões estão muito abusivos. Então, essa
é a última coisa, é o último recurso que a gente deve usar mesmo, né? Só se não tem para onde fazer, aí eu falo, então vai esse mesmo, mas a gente sabe o quanto isso é caro, né? O quanto essa não é ainda a melhor saída, né? Parcelar o cartão, né? Tentar empréstimo de um outro lugar, né? Que tem linhas para isso, para poder pagar o cartão integral, né, e seguir com isso. Então, o importante é fazer, muitas vezes, esse planejamento, olhar para isso, não olhar muito para a discriminação das despesas, né, olha, é isso, né? Então, a gente precisa, e muitas vezes você não falar muito específico para as pessoas que, né, não conseguem se abrir, porque tem essa dificuldade, não falar tão específico, falar de uma forma um pouco mais genérica, e tudo mais, muito aquela história de, o meu amigo, aconteceu isso com o meu amigo, né? E esse amigo é a amiga mesmo que está na frente da gente, para ver se dessa maneira a gente consegue contribuir um pouco, colaborar um pouco com a pessoa, né? O que mais que eu posso falar, Roberta? Você está fechado o seu áudio. O que você quiser, mas assim, eu acho que a gente poderia pensar em deixar. A Elaine falou que ela tinha chegado naquele momento, eu não sei se ela quer falar alguma coisa agora, Elaine. Oi, tudo bem? Eu tô aqui no meio de uma bagunça, gente, olha. Para E poder só para receber o te neném. contextualizar, ela tá gravidíssima, então o nenê tá quase aí assim, batendo na porta, né? Chegando. Não, eu entendi, realmente é muito bom. Eu tenho até estava ouvindo aqui, né, a Fabíola e a doutora Isabel, né, e nessas questões que nem eu digo, porque eu passei por uma experiência assim semelhante de uma readequação financeira, muitos problemas, até um dia fui me socorrer a doutora Isabel, né, porque você fica assim tão assim perdida, conflitada e entre a situação emocional com financeira e gera uma bagunça. E às vezes o constrangimento da pessoa de procurar não é às vezes só se expor o problema que está passando, né? Que nem o caso da colega da doutora Isabel. Às vezes é porque você está tão fragilizado emocionalmente que se de repente você buscar ajuda e receber de repente um não, ou ficar no esquecimento, ou de repente aquilo não ser efetivo da maneira que você espera, é um baque a mais. E aí você não quer enfrentar um baque a mais dentro da situação que você já está enfrentando e você não encontra a saída correta para começar a subir novamente os degraus, né? Então há esse problema. Então, assim, eu acredito que é muito importante as pessoas conhecerem e até nós assim entendermos essa questão da organização financeira, até para ajudar outras pessoas, porque muitas pessoas ao final disso vão estar vivendo um momento assim, conturbado emocionalmente, junto com todas as questões financeiras que virão, com algumas perdas, e aí o momento de você começar a abrir mão de algumas coisas para tentar cobrir outras mais importantes, de repente alguns que não vão conseguir manter a escola dos filhos, e são muitas questões assim que virão, e mesmo nesse momento as pessoas não procurando ajuda, quando passar tudo isso, nós temos que estar assim preparados, sensibilizados para poder estar auxiliando, dando pelo menos um pontapé inicial na vida dessas pessoas. Sim, o emocional é sempre a base de tudo, né? Quando a gente enfrenta um problema, isso sempre a gente vai se fragilizar pelo lado emocional e muitas vezes isso faz com que a gente se paralise e não busque uma ajuda, né? E aí isso vai crescendo muitas vezes mais. Por isso que eu estava comentando que muitas vezes a gente precisa só se mostrar ao lado da pessoa, né? Porque a pessoa não consegue pedir mais do que isso. Ela precisa sentir que tem uma segurança e que ela pode, talvez, solicitar alguma coisa, né? E muitas vezes
mesmo uma simples solicitação de uma conversa, uma solicitação de uma orientação financeira, mostra a vulnerabilidade da pessoa, que ela já está vulnerável, e se mostrar ainda mais vulnerável se torna mais difícil, né? Mas a gente precisa caminhar, né? E encontrar forças para esse caminho, porque lógico que ninguém gosta de se mostrar vulnerável. Quer dizer, algumas pessoas gostam porque elas gostam do vitimismo, mas outras não gostam, né? Mas aí eu preciso perceber quanto mais perdas eu estou tendo com aquelas atitudes, quais ganhos eu posso ter, né? Então, é muito daquela história, né? O não está garantido, tenho que batalhar pelo sim, né? E que muitas vezes, emocionalmente, a gente está num momento que fica difícil de olhar para isso. Você pensa exatamente isso. Mais um não, eu não vou aguentar, né? Mais um não é muito pesado para mim nesse momento, né? E muitas vezes você está ao lado dessas pessoas e você não sabe que elas estão passando por isso, porque tem muitas pessoas que têm, né, faz uma coraça muito forte de fortaleza, né? Que você não faz ideia do que a pessoa está passando por essa situação. Então, eu acho que assim, nesse momento é muito bom que a gente tenha um pouco mais de tempo, então mandar um oizinho para as pessoas, perguntar para elas se elas estão bem, sempre reforçar que você está ali, né, para seja o que for, né, porque quem sabe com isso a gente vai abrindo uns caminhos para as pessoas que não estão tão bem, sejam lá por motivos financeiros, emocionais, quais sejam, elas consigam perceber que elas começam a ter apoio, né? Eu acho que o meu trabalho de colaborar com vocês e colaborar com outras pessoas é exatamente para isso, para as pessoas perceberem que mesmo no momento de caos existe muita colaboração e que elas podem contar com isso, né? Que elas não precisam só ficar olhando para o caos, olhando para o que falta, né? Mas tem muita coisa disponível, né? E que ela precisa fazer esse movimento para essa disposição, né? E eu acho que quanto mais a gente vai fazendo o nosso caminhar, né? A gente vai inspirando outras pessoas a fazerem. Porque quando eu falei para algumas pessoas que estavam fazendo, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu vou fazer também, né? Eu tenho, né, amigas também nessa área, falam, nossa, que bacana, você me deu ideia, eu vou fazer também, né? Então eu falo que a gente é sempre contaminado pelas coisas boas. A gente é contaminado por tudo, mas, né? Eu falo assim, a gente também é contaminado pelas coisas boas, né? Então, assim, não é só o vírus que está aí para nos contaminar, né? Dá para nos contaminar a colaboração, né? O olhar para o outro também está aí para nos contaminar, né? A gente vê que pode fazer isso. Bem lá no início, eu passei para as pessoas essa ideia de que, olha, tá vendo, tem esse grupo que as pessoas estão já vendendo os serviços delas para prestar depois, porque, né, são pessoas que dependem desse serviço, uma manicure, coisas assim, para poder sobreviver. Então, consuma o produto dela agora, pague ela agora e consuma depois para estar colaborando com essa pessoa. Tinha muita gente que não tinha pensado nisso. Agora isso está bem difundido, né? Mas na primeira semana muita gente não tinha nem pensado sobre isso. E eu falo, quanto mais ágil, quanto mais rápido a gente pensar nessas ações, mais fácil a gente sai delas, né? Porque mais ações a gente consegue tomar nesse caminho e criando situações novas, né? Uma outra situação que agora está emergindo, mas bem devagarzinho, é exatamente o seguinte: não precisa pagar agora, mas diga que vai ter esse serviço, diga que você vai solicitar esse serviço, porque aí a pessoa ela tem uma certeza de faturamento daqui a um tempo, né? Então isso para ela já garante ela para negociar contas futuras, né? Então, tem gente que não tem, muitas vezes a pessoa não tem condição de estar pagando antecipado, mas quando normalizar, ela vai adquirir aquele produto. Então, se eu falar isso também para a pessoa, que eu vou adquirir aquele produto naquele momento, a pessoa também se programa dizendo, não, para aquele mês eu tenho essa entrada, então eu posso colocar essa conta que eu não estou pagando hoje, que eu vou querer pagar daqui 3 meses, eu posso contar, porque vai ter uma entrada daqui 3 meses para isso, né? Então, a gente precisa ser cada vez mais criativo, né? E perceber que as coisas vão se normalizar, vão demorar, quando elas retornarem, elas vão retornar com uma recessão, né? Infelizmente, por exemplo, ontem
A França, a Alemanha já estão dizendo que estão voltando em recessão, vão estar com PIB negativo. Ou seja, isso é uma situação mundial, né? Então, a gente volta, né, e não volta igual, né? Vai ter muitos comportamentos diferentes, economicamente falando, as pessoas vão entender que elas podem trabalhar em casa, então, a tecnologia vai trazer traz uns recursos agora, que a gente estava meio assim, será que é bom usar, não é bom usar? Agora a gente foi obrigada a usar e muita gente está se adaptando com esse novo uso, né? E aí, com isso, apaga-se alguns mercados, mas novos também surgem, porque a gente fala muito do que acabou, né? Mas a gente não fala dos novos que surgiram, né? Então, quantos novos motoristas nós temos por conta do Uber, né? Quantas novas pessoas alugam seus quartos, né, por causa do Airbnb. Ou seja, quantas novas profissões tem, né? Por exemplo, eu, agora não, mas eu dentro da minha atividade, eu pago uma pessoa terceirizada para fazer minhas redes sociais, né? Então, também isso é uma nova atividade. Então, quantas novas profissões não vêm surgindo? A gente fala muito do que acaba, né? Mas a gente não olha para a abundância e não fala sobre aquilo que nasce. Então, vai nascer vários comportamentos, né? E a gente também tem que estar olhando para isso, olhando quais desses novos comportamentos que vão surgir, que tem a ver comigo e que eu posso estar fazendo negócios com eles. Ou eu posso estar adquirindo essa nova forma, né? E trabalhando com isso também, economicamente, para o meu bolso, gastar menos dinheiro com isso, já que nessa quarentena eu tive que ter outros comportamentos e percebi que esse tipo de gastos eu não tenho e não preciso ter, eu consigo conviver sem. Né? E aí eu vou pegar esse recurso e vou gastar em outra coisa que vai fazer mais sentido para mim. Né? Então a gente precisa, não precisa só olhar para aquilo que sai, né? Mas é para aquilo que entra, porque quando algo sai, dá um espaço para o novo entrar. Né? E isso tem muito a ver com esse momento assim, de amanhã. Né? Amanhã é sexta-feira de Páscoa, momento de ressurreição. Né? Eu sou uma pessoa que eu respeito muito esse período, né? Então eu faço verdadeiramente a quaresma, não como carne vermelha, não bebo bebida alcoólica, porque assim, eu tenho como propósito para mim de estar nesse período mais comigo mesmo. Eu até falei que é uma quaresma mais abençoada, porque, né, veio essa questão que a gente não pode trabalhar, então eu fiquei muito recolhida comigo, né, para ver exatamente aquilo que eu quero que morra em mim, né, para dar espaço para o novo acontecer. Porque tem muitos comportamentos que são antigos que não servem mais para a gente. E que a gente precisa dar espaço para o novo chegar. Né? Então, a gente tem que pensar nesse momento de renovação. A gente está na ressurreição e é um momento de renovação. E acho que o planeta está passando por esse momento também. Então, a gente olhar para isso. Né? O que a gente está perdendo, mas que espaço que a gente está dando para ganhar. Então, a gente está ganhando mais humanidade também com isso. Né? A gente está ganhando um monte de outras coisas se a gente olhar para essa abundância, olhar para esse novo que vem surgindo e se despedir e agradecer o velho que está indo. Né? Até mesmo as economias que estão indo, por exemplo, eu não estou vivendo de renda, estou vivendo das minhas economias, né? Vou ficar um bom tempo parado. E ter gratidão por ter elas para poder viver e passar por esse momento. Né? E não só ficar pensando em, ai meu Deus, economizei esse dinheiro e agora está indo tudo embora, e agora o que eu vou fazer? Não, graças a Deus eu tenho esse recurso para viver com mais tranquilidade esse momento. Né? E saber que quando tudo isso voltar, está tudo bem, a gente segue e começa de novo. Né? E começa de novo de um outro jeito, de uma outra forma. Né? Eu acho que a gente não pode deixar o medo nos paralisar. A gente precisa verificar o que de novo isso tudo pode nos dar. Por isso que eu falo que é um olhar para a abundância. Né? É um olhar para o novo espaço que se abre, né? E como que a gente vai preencher isso com mais qualidade, já que a gente está num momento onde a gente pode refletir mais sobre a vida, sobre os nossos comportamentos e sobre tudo aquilo que está acontecendo. Verdade, Fabiola. Nossa, bem bacana. Eu até ia falar o desapego, né, desses comportamentos que a gente tem. Eu tenho falado muito sobre a questão do desapego, e aí a gente fala muito sobre desapego desses comportamentos. E o Bert, ele tem uma frase que ele fala: muitos estão ainda acenando para o velho, enquanto o novo trem já está na plataforma.
Então, Sim. como a gente pode olhar para essas novas possibilidades, né? É o que você falou, olhar para o mais. O Edson Salgueiro também está aqui, obrigada, Edson. E ele falou muito nisso também, né? A questão dos desafios, não de problema, é uma palavra que eu uso muito, desafio, é como olhar para esses novos desafios de forma diferente, com um olhar mais ampliado, né? E é bem bacana. E aí eu vou. O Edson, quer falar, Edson? Espera um pouquinho. Pode falar, Edson. Vou falar rapidinho, tá me ouvindo, Fabiola? Boa tarde, Edson. Tudo bem, linda? Tudo ótimo. Deixa eu falar rapidinho, que tá 4% a bateria aqui, vai acabar, eu vou sair de cena. Uhum. Então, eu estava ouvindo parte do que você falou, porque eu estava em reunião ao mesmo tempo, eu tive que ficar dividindo aqui. Mas é importante tudo que você falou em termos de organização, e um ponto que eu acho fundamental é a pessoa se conscientizar dessa organização, né? Porque senão ela acaba se sabotando, né? Ao invés de eu me organizar em relação às minhas finanças, ao que eu gasto, ao que eu gastava e o que eu posso reduzir, ao invés de eu tomar essa consciência, eu me engano, né? Eu me saboto. Faço de conta que não estou enxergando bem o problema, né? Porque é mais cômodo a gente não enxergar aquilo que nos incomoda, né? Fechar os olhos para aquilo que nos incomoda. Então, eu queria só deixar essa informação importante, complementar para essa orientação tão importante que a Fabiola está dando, que nós todos precisamos nos conscientizar da autonomia das nossas próprias vidas. Você é dono do seu destino, você é que é dono da sua vida, e se você não tomar atitude consciente, você simplesmente vai ficar se auto-enganando. Mas foi muito boa as suas orientações sobre a organização. Obrigada e obrigada pelo complemento. Isso é muito importante mesmo, a gente entender que a situação financeira que nós estamos, ela é gerada por nós mesmos, né? Veio esse elemento externo do corona, paralisou a minha atividade, né? Mas, se eu já estou com um saldo negativo, se eu tenho um saldo positivo, isso não tem nada a ver com corona. O corona impactou minha vida daqui para frente, né? Mas até ele chegar, como é que ela já estava, né? Então, a gente sempre fala, mas já estava tendo recessão, mas já estava problema disso, mas estava problema daquilo. Toda vez que a gente coloca o problema no outro, na situação, né, a gente não tem as rédeas na nossa mão, então a gente não pode fazer nada. E a gente pode fazer muita coisa, né? Então, coisas que eu posso estar fazendo, né, para amenizar tudo isso, né? Então, quando eu olho para o meu dinheiro, olho para os meus recursos, olho para os passos que eu verdadeiramente posso dar, não aqueles que eu quero, né, mas que eu posso. E se eu não posso dar aqueles passos, como é que eu me preparo para poder dar? Eu sempre falo isso, né? Se eu não estou satisfeita com aquilo que tenho, com os meus recursos, com qualquer coisa na minha vida, né, o que eu vou fazer para ficar satisfeita? Né? Que passos que eu vou dar para ter essa satisfação? Eu não vou ficar reclamando, né? Eu vou estar planejando o que eu quero fazer, né? Eu quero planejar o destino que eu quero caminhar por ele e não reclamar sobre o que eu estou fazendo. Se está ruim o que eu estou fazendo, alguma coisa lá atrás aconteceu, alguma distração houve para eu cair num caminho que não era o que eu queria. Ou eu me enganei, ou eu tive, né, uma percepção equivocada das coisas. Mas o fato é, estou aqui e não estou feliz com o que tenho. O que eu faço para sair desse lugar? Como eu faço? Agora com o corona não sou eu que faço, é o governo, essa doença passar, esse mundo área de coisa. Perfeito. Né? Nesse momento, eu não tenho, eu posso simplesmente estar fazendo o que eu estou fazendo, colaborando com as pessoas, conversando, tudo mais, vendo a movimentação do mercado, vendo quais são as iniciativas, a criatividade das outras pessoas. E quando voltar? E quando tudo se normalizar? Eu vou continuar sendo a mesma Fabiola, com as mesmas atitudes? Né? Ou esse período que parou, eu utilizei para me rever e fazer coisas diferentes, porque eu quero resultados diferentes. Né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa de ações diferentes.
né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para todos, e que a gente deve olhar para isso com mais sabedoria, utilizando melhor todos esses recursos, não olhar só para a escassez do recurso financeiro, mas para a abundância do tempo, das relações, do momento que a gente pode ter com as pessoas, de estarem negociando, falando com elas e conhecendo as pessoas que nos fornecem serviço e entendendo elas melhor e elas também nos entendendo. Né? Porque quando a gente vai para uma negociação, a gente vai um pouco mais aberto e aí a gente, né, fala um pouco mais sobre si, pergunta um pouco mais sobre o outro, também é uma oportunidade de troca, né? Então, olhar para isso, olhar para as oportunidades, né, que esse período está nos obrigando, né, a ver. Sim. Ai, Fabíola, muita gratidão. Eu vou abrir agora para a Isabel fazer aí as últimas. Meu marido está fazendo assim, tá? Ele está aqui trabalhando. Por isso que às vezes eu estou olhando e trazendo assim, porque ele está assim ou assim. E ele está fazendo aqui assim. Eu vou abrir o microfone para a doutora Isabel, para a doutora Elaine, o Edson já se manifestou, e aí a gente vai indo para o encerramento. Lembrando que depois eu vou colocar no Face, e aí fica aberto. E aí você pode terminar fazendo, se você quiser pontuar, com alguma outra dica, tá bom? Uhum. Tá ótimo, querida. Doutora Obrigada. Isabel? Nada. Gratidão, Fabiola. Muito boa a sua fala. Que bacana, né? Ela encaixou com a fala, né, do Sérgio. Quando ontem ele falou da responsabilidade. Ontem, na segunda, né? Na terça, ele falou sobre a responsabilidade Terça. e da questão da vitimização. E hoje você vem com essa fala da gente olhar para aquilo que tem e olhar para a abundância. E eu vou ficar com essa mensagem de não ficar olhando daquilo que está saindo, mas daquilo que temos, né? Eu sempre sou grata, tenho consciência das coisas que eu tenho, das possibilidades que eu tenho. Mas esse olhar, isso me despertou. Então, eu te agradeço pela mensagem e te agradeço pela participação aqui. Já perguntei ali pro meu esposo se fez sentido para ele, fez sentido também. Obrigada. Ai, Obrigada, Roberta, Elaine, que está sempre participando aí com a gente. Vai aprender bastante coisa, tenho certeza. Vai ter bastante coisa. Elaine? Verdade, estamos aprendendo muita coisa. Sim. E é um momento, assim, de reflexão para construção, né? E realmente eu venho aprendendo esses dias e hoje, assim, o que fica latente é isso. Não são perdas, né? São o que eu posso estar construindo, melhorando, onde eu posso estar crescendo, aonde estão as lacunas que eu vou preencher daqui para frente na minha vida, na minha família, na minha profissão e em doação ao outro. Porque nós temos aprendido aqui que essa vida ela é uma troca, ela precisa ser uma troca constante para poder fazer sentido. E essa troca que nos leva à construção, né? De muito dar e aprender, porque quanto mais eu dou, igual a Fabíola estava falando, né? Eu aprendo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, assim, eu fico muito agradecida assim por esses dias e por mais esse conhecimento que vem assim agregar nessa construção da minha Maravilha. vida. Ai, obrigada, Elaine, doutora Elaine. Deixa eu falar, eu mandei no chat o contato da Fabíola, eu vou falar, ela tem pelo Instagram, né, @FabíolaFonsecaJ. Então, quem quiser segui-la no Instagram para ver o trabalho dela, se tiver alguma dúvida, alguma coisa é bacana, dá para entrar em contato ali com ela, né? E aí eu deixo para você, para as considerações finais, o que você quiser, uma reflexão. Mas antes, eu geralmente eu trabalho com. Você falou hoje muito de recursos, né? E são Sim. vários tipos de recursos que a gente pode utilizar, igual você falou, o tempo é um recurso, várias coisas. E eu uso muito, tem umas cartas com frases sistêmicas,
E eu vou querer tirar uma para o grupo para a gente finalizar, e essas cartas eu uso sempre como um recurso quando eu finalizo todos os trabalhos sistêmicos, seja com um grupo nos grupos, nas reuniões de direito sistêmico, nos grupos que eu faço dentro do fórum, nas oficinas, e aí eu vou trazer para cá como um recurso também. E uma das cartas, essa carta que sai para a gente, então, para hoje, para finalizar hoje, eu sou capaz. E aí finaliza tudo com o que a gente falou. E realmente, né, a capacidade é nossa. Sim, sim, sim. A gente tem essa capacidade, a gente acho que tem a capacidade de olhar para todos os recursos que nos é ofertado pelo mundo, e quando a gente tem a capacidade de reconhecer os recursos, a gente consegue cada vez mais fazer uso deles e não deixar que ele nos use, né? Então, eu sempre falo, eu gosto de ter uma vida confortável, eu gosto do dinheiro, mas eu gosto mais de mim. Então, eu uso o dinheiro e não deixo o dinheiro fazer uso da minha pessoa, né? E isso é sempre importante. Qualquer coisa, eu acho que está à nossa disposição. Então, a gente precisa saber usar as coisas e não deixar que as coisas nos usem, sejam elas qual for, seja o dinheiro, seja o poder, seja a ambição, seja uma relação, né? Tudo isso a gente tem que estar muito focada em o quanto esse recurso ele pode ser benéfico para a gente. E se ele vira maligno, é a nossa relação com ele que transformou assim, né? É uma disfunção de como eu estou usando aquele recurso, né? O problema não é do recurso, né? O mesmo facão que mata uma pessoa, né, faz a lenha para aquecer a outra e não morrer de frio. Então, é como aquele recurso é usado. Então, a gente sempre ter em mente de como nós estamos usando os nossos recursos e sempre usar a favor e não contra nós mesmos. Verdade. O Bert Hellinger fala, o dinheiro está a serviço da vida. Então, através da nossa profissão, a gente serve a vida. Então, esse é sem dúvida nenhuma, como a nossa relação com o dinheiro e com a organização é como a gente tem as nossas relações com o nosso sistema, sem dúvida. Fabíola, muito, muito obrigada pela sua participação. Nós amamos, né? E fica o convite, fica o convite para quando a nossa casa e a gente voltar às atividades, você visitar a casa da OAB, a casa do advogado de Itaquera, né? E aí sim um encontro presencial e com muitos abraços, né? Gratidão, gente. Obrigada, viu? Obrigada, uma excelente Páscoa, com verdadeiro recurso que a Páscoa vem nos trazer, né? Verdade. Que não é só o ovinho de Páscoa, e sim esse espaço de renovação do novo, né? Que agora a gente está vivendo com mais intensidade. Então, uma excelente Páscoa para todos nós, uma ótima ressurreição, um novo espaço para todos nós. Para todos Obrigada. nós.